Alô, povo de Deus, graça e paz para todos. Não importa a sua religião, se você é um ateu, se você é um protestante, é um evangélico, é um católico, um espírita, você é de qualquer religião, eu vos saúdo com graça e paz para todos. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está me vendo pela primeira vez, você ainda não me conhece, mas eu já estou com uns 2 anos. Comecei no início de 2021. Eu comecei com esse canal e estou até o dia de hoje gravando. Sempre, toda semana, eu coloco um novo vídeo para edificação da nossa vida. E eu tenho uma palavra neste momento. E você me acompanhe. E o título dessa mensagem é essa: a cura, o milagre, é uma verdade ou é um mito? Se falam tanto em cura dentro dessas religiões. E eu te pergunto, é uma verdade? Então eu quero que você me acompanhe e raciocine comigo. Eu quero entrar numa passagem bíblica e você começa a me acompanhar. Olhamos para Abraão, lá atrás, quando Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o céu e conta quantas estrelas há no céu. Abraão disse: é impossível, eu não consigo contar quantas estrelas. Ele disse: então, assim será a sua geração. A sua geração, Abraão, será como as estrelas do céu, será como a areia da praia do mar. Abraão talvez ficou assim um pouco, meio confuso, por causa da sua idade. Ele não tinha nenhum filho. E como Deus dizia que ele seria pai de uma grande nação. Eu trago isso para nós. Deus pode dizer para mim, para você: olhe para o mundo e conta quantas religiões existem no mundo, quantas denominações existem espalhadas pelo mundo. Nós temos 215 nações. Nós estamos completando no ano, agora esse ano de 2022, nós estamos completando 8 bilhão de pessoas. E agora eu pergunto, se Deus perguntar para nós quantas religiões existem espalhadas por essas 215 nações, é impossível nós saber, porque tem uma em cima da outra. Embaixo é uma religião, em cima é outra, do lado, de frente. Há um amigo meu que mora numa cidade de Minas, em Coronel Fabriciano. Ele diz que na rua que ele mora tem 7 igrejas na rua que ele mora. Por que que há tantas igrejas hoje espalhadas no mundo? Porque é lucrativo. A política vive do quê? A política vive do dinheiro e da mentira. E as religiões vivem da mentira e do dinheiro. E de ameaça. Você sabe que a política vive ameaçando um, vive ameaçando o outro. E as religiões são a mesma coisa. Quando você descobre a podridão de certas igrejas, o líder te ameaça. Você é ameaçado. Então são farinha do mesmo saco. Política e religião são igual.
Mas a mensagem que eu tenho nesse momento não é para falar de religião, é para falar sobre milagre. Milagre, ele é verdadeiro? Existe milagre? Ou isso é uma enganação? Isso é uma mentira? Isso é uma maneira de tomar o dinheiro do povo? Isso é uma maneira de arrastar multidões, porque o povo hoje, eles não estão preocupados com o céu. Antes se pregava muito o céu, se falava muito na vida eterna, e hoje se fala em bens material. Você vai conseguir um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento, você vai conseguir um bom emprego, um bom casamento, e assim por diante. E as religiões trabalham em cima disso, que é disso que o povo gosta de ouvir. É o que o político faz. Os políticos sobem no palanque e prometem o quê? Os políticos prometem boa casa, renda, emprego, segurança, educação, saúde. É o que o povo quer ouvir. E as religiões copiaram dos políticos, são iguais. Eles prometem que desde o momento que você entrou dentro daquele lugar chamado igreja, que na verdade não é igreja, que a igreja são vidas, ali eles prometem segurança, vida com Deus, bom emprego, saúde, te promete prosperidade, bom casamento, muitas prosperidades vêm sobre a sua vida e as pessoas acabam sendo enganadas, iludidas com isso, através disso. Até nos conta uma certa... uma piada que contada pelo saudoso Barnabé. Diz que ele estava ouvindo um comício e nesse comício ele era surdo e tudo que falava o candidato ele perguntava para sua mulher. O que ele falou? Ele disse, ele foi eleito, ele vai construir escola, construir hospital, e construir mais avenida, segurança. Ah, tudo bem. E o político continuava falando, aquele candidato. De repente, aquele candidato disse, se eu for eleito, vocês vão trabalhar só 3 dias por mês. 27 dias vai ser descanso. Somente 3 dias por mês vocês vão trabalhar. E aquele marido, aquele homem surdo, virou para a mulher e disse, o que ele está falando? Olha, ele está dizendo que se ele for eleito, os homens, o povo vai trabalhar só 3 dias por mês e 27 dias vai ser descanso. Mas e sobre as férias? O que ele falou? Ele não falou nada sobre as férias? Então é isso que nós estamos vendo hoje, que o povo hoje está preocupado com o quê? Então nós vemos que tem muita gente hoje que não quer saber de trabalhar. O povo quer viver de uma vida completamente diferente. Os homens não querem saber de calejar sua mão, queimar no sol, serviço duro, aquele serviço que antes as pessoas trabalhavam e não se cansava, se acostumava desde pequeno, era uma coisa comum, como eu e milhares de pessoas passaram por isso. Mas o assunto que eu quero dizer é isso. Você vê que hoje o mundo está repleto de religiões. Eu pergunto, a religião cura alguém? Você vê, fala muito de cura, mas eu pergunto, você já viu alguma cura? Já viu alguém entrar cego e sair vendo? Você já viu alguém entrar numa cadeira de rodas e sair andando? Se você viu isso, é dublê. Existe muito dublê. Eu não vou entrar nesse assunto agora, que eu conheço muitas passagens de dublê. Pessoas que eram pagas para fingir de cego, fingir muitas vezes de paralítico numa cadeira de roda, com muleta,
as pessoas saíam dali, praticamente, pessoas se fingiam de perturbado, endemoniado, e eram todos do brê. Pessoas pagam para isso. É o que nós vemos. E eu entrei nesse movimento em 77 e parei agora em 2020, quando eu descobri que tudo isso é mentira. Quando eu conheci o verdadeiro evangelho da graça, o evangelho pregado pelo nosso irmão Geraldo, pelo nosso irmão Elcio e por alguns outros irmãos que pregavam a graça, pelo André Pimentel e muitos outros que pregavam a graça. E eu, como era um homem conhecedor, comecei a ser evangelista em 82, passei a ser pastor logo em seguida, e agora em 2020 eu abandonei tudo, porque eu sei que tudo isso é uma mentira, que eles usam a Bíblia para torcer, para enganar. Aí você me pergunta, irmão Nilson, mas não existe cura? Sim, existe a cura. Existe remédio, existe a medicina que cura as pessoas, mas Deus não cura as pessoas? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vê que a própria Bíblia, Jesus diz, foi a tua fé quem te curou. Nós não encontramos texto nenhum que Jesus diz, foi eu que te curei. Ele diz a tua fé. É o mover da fé que cura as pessoas. E as pessoas ficam aí, oração especial, oração forte. Eu vou receber a oração do pastor. Pode dizer a verdade, o pastor não sabe orar. Me mostra um pastor que sabe orar. Nenhum pastor sabe orar. Os pastores sabem fazer aquilo que diz Jesus. Ai de vós, fariseus, saduceus, hipócritas, que gostam de fazer seus grandes discursos em pés, nas praças, nas ruas e dentro dos seus templos, mas são os verdadeiros hipócritas. Porque a própria palavra de Deus, ali no capítulo 8 de Romanos, e versículo 26, fala que não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Agora, como é que esses homens dizem que são verdadeiros oradores? Que são homens que oram e a solução da vida das pessoas. Se fosse dessa forma, não existia a doença do coronavírus, que o mundo inteiro orou e a doença continuou matando a mesma coisa. O que fez parar o coronavírus foi a vacina. Então nós temos que dar graças a Deus pela medicina. Agora, voltando para mim. Meu Deus, mas você teve mais de 40 anos, 43 anos dentro desse movimento chamado Igreja Pentecostal. Você nunca viu uma cura? Eu posso dizer para você que eu orei por milhares e milhares e milhares de pessoas. Filas de pessoas iam até a rua. Passava, saía da porta da igreja e chegava até o meio da rua. E orando por peça de roupa, por água, por fotografia, por esse povo, tudo, tal. Mas, e cura? Eu não posso dizer para você, porque eu quero dizer para você que eu recebi de uma pessoa, uma certa vez, uma mulher, ela estava perdendo seus cabelos. E eu fui visitar essa mulher. E chegou lá, ela mostrou os seus cabelos, ela tinha um longo cabelo. E tinha, em algumas partes da cabeça, assim, aquelas rodas de cabelo, faltando cabelo, estava liso como a palma da mão. Eu peguei um vidro de óleo e passei ele em cima e orei o cabelo daquela mulher. E fui embora. E ela não me conhecia, não sabia de que igreja que eu era. Passado uns tempos, eu ainda disse para ela, em breve você vai ver novos cabelos nascendo nesse lugar. Você talvez vai ficar em dúvida, você vai mostrar para o seu marido vai confirmar que está nascendo
novo cabelo nesse lugar. E aconteceu. Foi fechando. Fechou. E ela foi na igreja, uma tal de Igreja Deus é Amor, pensando que eu fazia parte desse movimento. Mas eu não fazia parte desse movimento. Fazia parte de outro movimento. Então, a notícia chegou a mim. E eu fui na casa dela. E cheguei lá, pude contemplar. Ela me mostrou o cabelo dela no mesmo lugar. Agora eu pergunto, foi eu que fiz isso? Não. Foi a fé dela. Foi a fé dela que estava em ação. Cheguei uma certa vez na casa de uma senhora, ela estava acamada. E eu usei aquela mesma palavra que Pedro usou para Enéia, quando Enéia estava há 8 anos enfermo em cima de uma cama. Ele diz, Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Ele pulou da cama. Eu cheguei na casa dessa mulher e perguntei para a filha, cadê sua mãe? Minha mãe está acamada. E eu cheguei, não era uma porta, era uma cortina. Eu cheguei e abri a cortina e falei, irmã Dália, Jesus Cristo te dá saúde. Fechei a cortina e voltei para a cozinha, sentei e comecei a lhe tomar café. De repente ela levantou com a toalha nas costas. A filha dela disse, mãe, mas o que está acontecendo? Ela falou, estou curada. Deus me curou agora. Quando o irmão Deus pronunciou essas palavras, eu recebi a cura. Agora eu pergunto, foi eu? Não, foi a fé. Então a fé, irmão, é algo que muitas vezes nós não entendemos, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A maior parte, quase todas as curas que aconteceu dentro da Bíblia foi pela fé. E falar em fé, eu quero terminar essa passagem dizendo o seguinte, que uma certa mulher estava enferma numa rede, isso há muitos anos atrás. E essa mulher ficou sabendo que na cidade existia um homem que tinha um remédio que curava, um remédio de raiz, um remédio feito de erva. Então, esse remédio era um pouco caro, mas eles eram uma família de gente muito pobre, um povo humilde, fizeram ali um pediram ali na vila, na cidade, conseguiram o dinheiro e deu para o marido ir buscar o remédio. Não tinha condução, a cidade era próximo de um rio, ele pegou a canoinha dele, foi remando até chegar nesse vilarejo aonde tinha o remédio. Mas o homem chegou ali e começou a beber. Foi bebendo, passou o dia, 2, 3 dias, no terceiro dia o dinheiro acabou e ele lembrou que ele foi ali para buscar o remédio para salvar a mulher dele. E ele disse, e agora? O que eu vou fazer? Sem dinheiro? Ah, vou falar que eu não achei o remédio. Aí ele voltou, chegou lá no rio, a canoinha dele estava amarrada, no mesmo lugar que ele deixou. Ele olhou no meio daquele guarpé, aquela sujeira do rio ali, e viu aquela água meio encardida. Ele achou um vidrinho ali, ele encheu ali, falou, vou levar isso aqui, falar que é o remédio. Encheu, fechou e levou. Aí chegou lá, a mulher dele estava morre, não morre. Ela, ô meu velho, você encontrou o remédio? Foi, encontrei. Cadê o remédio? Está aqui. Destampou, ela jogou na boca, bebeu, acabou de beber, pulou da rede. Sozinho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que foi a fé dessa mulher que moveu ela daquele lugar. Então o que eu quero dizer para você neste momento, não crê nesses milagreiros, esses homens, como eu acompanhei muitos milagreiros, como em São Paulo tinha um grande milagreiro aí em São Paulo, fazedor de cura aí, eu acompanhei ele em vários lugares onde ele ia. Ele dizia que 30, 40, 50 paralíticos andavam nos lugares que ele ia. Eu acompanhei esse curandeiro que tinha em São Paulo,
ali muito famoso, tinha muito programa de rádio. Eu acompanhei este homem e ficava próximo dele. Eu nunca vi uma pessoa ser curada. Em toda a cidade aonde eu pude acompanhar ele, eu acompanhei, principalmente em São Paulo. Fui na sede por algumas vezes, nem lá dentro eu vi cura. Então isso é uma enganação. Se você, meu irmão ou minha irmã, sofre de qualquer enfermidade, procura um médico. O médico é a solução para os seus problemas, porque foi Deus quem deixou a medicina. Todas as plantas são remédio para nos curar. E quando você recebe uma cura, não agradece pastor, não agradece a ninguém a não ser a Deus. Deus é o único. Ele pode, porque na própria palavra, Romanos 9 e 16, ele diz: não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero. Então Deus cura qualquer pessoa. Nós vemos que Pedro curou aquele paralítico na porta do templo Formosa, chamada Igreja Formosa, só com uma palavra. Ele não orou. Ele só diz: o que eu tenho eu te dou. Não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Paulo disse para aquele homem que ele estava pregando, e tinha um paralítico de nascença, nunca tinha andado, e ele fixando os olhos em Paulo. Porque a Bíblia diz no capítulo 1 e 16 de Romanos que o Evangelho é poder de Deus. O poder não está na oração. O poder não está na fé. O poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia não diz que é oração, que é fé, que é estar na igreja todo dia, que é dizimista, que é quem faz jejum. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E quando aquele homem, olhando para Paulo, fixando o olho naquele homem, ele diz: levanta-te e endireita sobre os seus pés. O homem deu um salto, ficou curado na hora. Então isso, meu irmão, minha irmã, é a fé que nós temos, nós recebemos. Mas o maior poder é o Evangelho. O Evangelho, porque o Evangelho é Cristo vivo na nossa vida. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, dessas palavras, né, divulga, né? Deixa aí o seu like, né? E passa isso para outras pessoas e eu agradeço muito por isso aí. Graça e paz para todos.